Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos à live Quero um Guia da Guide Investimentos. São 18 horas e 4 minutos, começando a live para trazer notícias muito importantes. Notícias boas, finalmente chegamos com notícias para agradar a todos. Lembrando, tô vendo o pessoal entrando aqui na live, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria só lembrá-los, antes de tudo, que essa live tem o intuito de tirar as dúvidas que vocês possam ter tido ao longo da sessão sobre algum papel, sobre alguma empresa, sobre a bolsa como um todo, para onde iremos, enfim. Então, sintam-se à vontade para mandar perguntas no chat desde o começo da live. Eu vou falar sobre o pregão de hoje primeiro e depois vou dedicar o tempo, praticamente uma hora de live para tirar as dúvidas que vocês possam ter sobre o mercado, beleza? Olha lá, Simone já feliz com Vale. Acredito que 99% dos investidores em bolsa soltando fogos com Vale hoje, né? O papel subiu mais 7% na sessão, atingiu R$ 102,32. Eu vou comentar sobre isso também. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, pessoal, vamos dar início aos comentários sobre a sessão de hoje. Então, o Ibovespa deve fechar aqui, tem alguns papéis em leilão, mas o fechamento deve ficar numa alta, de 2,93%, 122 mil pontos, 122.594 mil pontos. A abertura foi em 119.103, então só hoje a gente ganhou 3.400 pontos, praticamente, na Bolsa Brasileira. A gente nunca tinha fechado acima dos 120 mil pontos e nunca fecharemos pelo... Pode voltar, mas nesse momento a gente nunca fechou no 120, nem no 121. A gente pulou do 119 para os 122 mil pontos. Foi uma sessão muito forte. Fazia um bom tempo que eu não via a Bolsa subir dessa maneira. Daqui a alguns minutos, com certeza, vão sair matérias que o pessoal vai falar, que foi a maior alta depois de tanto tempo, mas acredito que deve fazer aí alguns meses que a Bolsa não subia os seus 3% e não recuperava tão forte. E um dia muito curioso, que a Bolsa subiu mais de 3% ao mesmo tempo que acompanhamos a curva de juros inclinando muito forte, o vencimento ali do DI 27, 28 subindo 26 a 29 bips, ou seja, riscos, principalmente os riscos fiscais aqui no Brasil e os riscos lá fora, quanto às questões que envolveram o cenário macroeconômico, pesando na curva de juros, ao passo que o dólar também subiu forte, subiu 1,5%, negociado, fechou o dólar futuro sendo negociado a R$ 5,40. Um cenário muito interessante, onde praticamente tudo subiu, não importa a classe do ativo, subiu e subiu bastante. Eu vou até abrir aqui algo que eu não costumo falar muito e não sou especialista, mas só para ilustrar também a sessão de hoje. Eu vou falar sobre Bitcoin. A Bitcoin, se eu não me engano, ultrapassou a barreira dos $40 mil. Real Time Commodities, deixa eu pesquisar aqui Bitcoin na sessão de hoje, tá? Mas a gente viu então, por exemplo, o petróleo subindo, subindo 0,7, fechando o WTI fechando ali na casa de $51, o barril. Também vimos o Brent subindo forte. Eu falei no Morning Call hoje cedo sobre o minério de ferro. O minério de ferro lá na China tinha subido bastante, atingiu mais de $170 a tonelada. O Bitcoin hoje, estou vendo aqui agora em dólar, está subindo quase 10%, sendo negociado um pouquinho abaixo do que eu disse, $39.391. Então praticamente quase todas as classes de ativo tiveram um dia muito positivo. E aí eu vou entrar nos comentários do porquê isso aconteceu, depois eu dou os destaques por setor e por fim tiro as dúvidas que vocês possam ter. Então podem fazer as perguntas aqui no chat que eu vou ter todo o prazer de responder. Bom, a sessão de hoje, pessoal, ela teve uma conjuntura de fatores que fez com que o Ibovespa fechasse nessa alta expressiva, mas também o mercado internacional como um todo, diferentes classes de ativos tivessem alta, como eu já disse
alguns segundos atrás. Os grandes propulsores dessa grande alta aqui no Brasil, né? Vamos começar falando aqui no país, depois a gente fala lá de fora. Foi a divulgação, né, dos resultados da vacina da Coronavac, que é a vacina do estado de São Paulo, parceria do Butantan com a empresa chinesa, e os resultados trouxeram dados bastante interessantes, né? 78% de eficácia da vacina. Aí as pessoas podem pensar, nossa, mas a da Pfizer deu 90% de eficácia, a vacina daqui é ruim. Mas o complemento dessa notícia é fundamental e muito importante. 78% das pessoas que foram imunizadas no período de testes ficaram de fato, né, com anticorpos suficiente para impedir a contaminação. Os outros 22%, né, dessas pessoas podem pegar Covid, podem se contaminar por Covid, mas não chegam nem mesmo ao movimento final de ter que ir ao hospital. Não, isso não se agrava, né? Esse é o grande ponto, a grande jogada. Então, 100% das pessoas estão, entre aspas, né, pelo menos nesses testes iniciais, protegidas com a vacina, que vai ser né, junto com a da Fiocruz, que é a parceria com a Oxford, a gente deve ver essas duas vacinas sendo as grandes salvadoras da pátria para o Brasil, né, digamos assim. Então, a gente já viu até mesmo o governo federal anunciando compra de 100 milhões de unidades da Coronavac, né, o ministro da Saúde, o general Pazuello, trouxe essa informação agora há pouco, e havia um debate grande, né, o executivo não gostava da vacina da chinesa por conta de embates do Bolsonaro com o Dória, mas a partir do momento que o executivo está dando braço a torcer e fazendo essa aquisição, mostra que essa eficácia é elevada e é muito importante para retomar a atividade econômica brasileira, é óbvio, né? Então esse é o principal ponto. A Bolsa aqui no cenário doméstico teve uma alta expressiva motivada por essa grande notícia, uma notícia super importante, e as vacinações devem começar em âmbito nacional a partir do dia 20 de janeiro, o que é muito antes do que o mercado esperava, tendo em vista que não havia, né, uma data ainda certa, mas não parecia que tão cedo a gente conseguiria colocar um plano de vacinação, né, em ação, e vai acontecer. Né, aqui o plano da cidade de São Paulo era de início a partir do dia 25 de janeiro. O Estado brasileiro deve começar então a executar a campanha de vacinação até mesmo antes dessa data. Extremamente positivo para o Brasil em todos os sentidos. Agora, no cenário internacional também algumas questões que auxiliaram nessa alta das bolsas globais, né, dos ativos de riscos globais. A principal notícia foi, novamente, né, ontem teve aquele barraco, digamos assim, onde até 4 pessoas chegaram a falecer, né, naquela invasão do Capitólio de manifestantes pró-Trump na certificação, né, de que o Biden será de fato presidente. Assim, foi uma bomba ontem, mas até mesmo, né, muitos apoiadores republicanos acharam que foi exagerado, sentiram, não digamos ofendidos, mas sentiram mal com os resultados e ficaram contra aqueles movimentos, o que chegou basicamente numa conclusão de que não haverá mudanças, né? Óbvio, assim, o Biden presidente, a Câmara é dos democratas e o Senado com a Geórgia, né, conseguindo eleger os 2 candidatos democratas, também dando, né, a maioria no Senado para os democratas. Na verdade, o Senado vai ficar dividido, só que o voto de Minerva, o voto decisivo, é da Kamala Harris, vice-presidente Joe Biden, que é também do partido democrata. Por que isso é positivo para os ativos de risco globais? Ponto mais importante de todos: pacote de estímulos econômicos. Facilita a tramitação de estímulos de pacotes econômicos que havia uma grande dificuldade, né, de ser aprovado, que a gente estava acompanhando nos últimos meses, em meado de outubro, novembro, com as eleições. Então a gente viu, né, um embate muito grande, não estava avançando, e o noticiário agora fica mais fácil, porque os democratas têm uma agenda muito mais favorável, né, ao crescimento do Estado, ao apoio através de estímulos, e pesando, né, a mão
sobre empresas de tecnologia, possivelmente de tributos, mas o que será, né, o que deve ocorrer mais para frente. A primeiro momento, em meio à pandemia, os pacotes de estímulos devem vir com mais força, né? A impressora não vai parar, esse é o grande ponto, a impressora de moeda não vai parar e vai continuar, né, estimulando economias globais. Isso, obviamente, você aumenta a oferta por uma moeda, é natural que essa moeda perca valor, né? Assim como qualquer outro produto da economia. Então há perspectiva lá para frente de uma desvalorização do dólar, mas atualmente o que a gente tem observado, como eu disse hoje, né, é o ganho da força da moeda americana, mesmo em meio a esse cenário. O que é positivo para a Bolsa Brasileira, né, um câmbio depreciado, para as empresas que estão subindo, não é ruim você parar para pensar. Você pega, qual que é a principal empresa do Ibovespa? Vale, né? A Vale representa coisa de 13%, se somar Bradespar vai até mais. Você pega a Vale, só hoje subiu 7%, né? A empresa bateu os seus R$ 102,32. Ali em meados de março, abril, a mesma companhia chegou a estar sendo negociada a R$ 34. Ou seja, ela subiu mais de 100%, 150% talvez, fazendo uma conta de padeiro aqui de cabeça. Mas você pega então, né, o minério explodindo, Vale subindo forte nesse cenário favorável para as commodities globais, né, o câmbio depreciado. A empresa vai gerar muito caixa. Teve reunião da empresa hoje também. Vale fez reunião com o governo de Minas Gerais, falou que a reunião foi positiva, estão chegando próximo a um acordo, que também é bastante positivo em termos de prêmio de risco da empresa. Hoje ela tem um desconto por conta, né, do risco envolvido em questões judiciais por conta do acidente que ocorreu ali em Brumadinho, e agora, né, esse risco pode ficar para trás. As empresas, as agências de risco podem levar a nota de crédito, né, o rating da Vale, e também ser negociada a múltiplos mais similares com seus pares globais, o que puxa a bolsa como um todo. Você tem Vale subindo 7%, é difícil, né? Assim, dificilmente outras empresas do setor não vão subir também, dificilmente não vai vir esse viés positivo para as companhias de commodities. Então não foi só Vale, né? Você pegar a Petrobras hoje também, que tem mais de seus 10% na bolsa, subiu mais de 3%. A OPEP, coisa de 2 dias atrás, cortou produção na Arábia Saudita, elevou de 2 países, mas o corte saudita foi maior do que essa elevação, que foi bastante positivo também para o preço do Brent. A gente chegou a ver o UBS hoje projetando já o barril a $60, né, o que era inimaginável coisa de 2, 3 meses atrás. A gente já tinha uma projeção do mercado como um todo em 50, o que era bastante positivo, $50 o barril, e com esse corte adicional o pessoal já começa a jogar lá para cima, o que é super positivo. Você tem Vale explodindo, você tem Petrobras explodindo, você já tem ali 1/4 da Bolsa Brasileira praticamente com uma perspectiva muito altista. Aí você soma todas as outras exportadoras, né, porque você tem o minério explodindo, China comprando pra caramba, as siderúrgicas tendo que fazer essas aquisições, principalmente no mercado asiático. O que acontece, né? A gente vê CSN subindo mais de 6% também, CSN que chegou a ser negociada talvez a R$7 alguma coisa, está quase 40, né, nesse momento. Deve fazer o IPO da divisão de mineração ainda nesse mês. Você tem Gerdau, né, a siderúrgica, subindo mais 5%. As próprias empresas de papel e celulose, né, com aumento, a Klabin emitiu Green Bonds no valor de $500 milhões a uma taxa de apenas 3,2%. Foi a emissão de custo mais baixo da história do país para uma empresa que tem a nota de crédito como da Klabin. E a segunda mais baixa da história, só perdendo para uma emissão que a Suzano fez recentemente também, de 3,1%. Então as empresas com custo muito pequeno, né, principalmente essas empresas no setor de papel e celulose, com custo muito baixo para emitir dívida, conseguindo então liquidez e com o seu business muito rentável. O dólar está 5,40, estão exportando até não querer mais, China está comprando, preço de celulose também sendo elevado no mercado asiático. Foi elevado em outubro, novembro, dezembro, está sendo elevado todo dia praticamente, que não estava acontecendo também no ano passado. Então, você pega as empresas exportadoras com o Biden, né, com o Senado democrata, com vacinas aqui no Brasil também, atividade econômica reaquecendo no país, o cenário fica, entre aspas, perfeito para essas empresas. É claro que o mercado sempre tem surpresa, né, sempre tem surpresa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o cenário fica muito positivo. A própria VEG que
caiu forte, né? Até no fim do ano passado teve uma realização expressiva, já voltou para os seus 85%. Só em 2021 ela sobe quase 12%. Uma Selic 2% parece razoável, né? Em 4 sessões subiu 12%. Então empresas que já estavam lá em cima também, mas os setores que a WEG, claro, né, ela não é exatamente o mesmo setor, mas também exporta bastante, tem presença em diferentes continentes, possui uma alta exposição também ao reaquecimento interno, ela produz maquinário para que vários setores reaqueçam. Então, todas as empresas voltadas, né, nesse cenário estão se beneficiando bastante. Vale a pena citar uma outra coisa também, com os democratas, a perspectiva de grandes investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos, seja através de infraestrutura de rodovias, seja através de portos, né? Enfim, diversos pontos que estão no plano econômico do Biden de revigorar a infraestrutura norte-americana. E quando você quer revigorar uma infraestrutura, o que você precisa comprar? Minério de ferro. É claro, a China está acontecendo o mesmo movimento, né? Para reaquecer a atividade econômica chinesa, o que eles estão fazendo? Investimento em infraestrutura também. Então o cenário está muito positivo para essas empresas. Agora você pega outras companhias enormes, você pega Cosan, São Martinho, também sendo muito beneficiadas com a alta do petróleo, né? O etanol também por consequência sobe bastante. O açúcar também em patamares elevados, apesar que realizou um pouquinho hoje por questões na Índia, mas... pessoal, e tem um grande destaque aqui que eu estou vendo agora que me surpreende positivamente, tá? O Ibovespa fechou alguns minutos atrás. Ele fechou a 122.386 pontos. Só que o índice futuro está aberto ainda. Ele funciona, se não me engano, até 6,5, né? Ele está funcionando até 6,5. E o índice futuro está sendo negociado nesse momento a 123.300 pontos. Está batendo a máxima nesse exato momento, 123.345. São mais de 1.000 pontos de diferença para o Ibovespa. Então, nessa meia hora que o Ibovespa fechou, o futuro subiu mais 1.000. Amanhã vai abrir guepado, muito provavelmente, a não ser que venha alguma coisa, uma notícia muito negativa lá de fora. Vai abrir guepado, o índice vai abrir já numa alta expressiva, caso não venha nada muito negativo no cenário externo, tá? Então, pessoal, o grande cenário que eu estava falando é ainda melhor. Tem mais 1.000 pontos aí na conta que a gente não conseguiu colocar no índice. As empresas, por consequência, não estão, né, precificadas com esse 1.000 pontos de gap. Deve abrir amanhã com um gap bastante interessante. Falei então das exportadoras, que foram as grandes, né, precursoras aí dessa alta de hoje, né, dessa alta expressiva. Falei de Vale, falei de WEG, falei de CSN, Gerdau, Klabin, Suzano, mas a gente não pode esquecer um setor bastante importante que também andou muito hoje, né? E tenho certeza que vocês querem ouvir um pouquinho sobre ele, que é o setor financeiro. O setor financeiro, a gente teve, por exemplo, na sessão de hoje, Bradesco subindo quase 3%, Banco do Brasil subindo 4%, Itaú também. A própria B3, né, que aí a gente fala, é um setor, o financeiro, não ex-bancos, né? É uma bolsa brasileira, subiu mais 3%. Você pega Santander, subiu quase 4%. BTG, que tinha caído bastante nos últimos dias, subiu quase 4%. Banco Inter, subindo 7%, 8%, né? O BID 4, o BID 11 subindo 6,5%. Então, pessoal, a gente sabe que além das exportadoras, o outro grande setor da Bolsa Brasileira é o setor financeiro. São mais de 20% da Bolsa do setor financeiro. E é natural que isso passe a acontecer, tá? Era o setor que a gente vinha falando há bastante tempo, estava descontado, o mercado estava com bastante receio, né, de que do futuro dessas empresas, né? Se tudo que foi provisionado foi o suficiente, se eles iam reverter essa provisão e atribuir como lucro, né, as provisões de perda do passado, ou então se iriam fazer novas provisões, se os índices de inadimplência iam estourar. A perspectiva é que a partir dos resultados do segundo TRI a gente consiga ver com mais clareza isso, mas o noticiário, né, de vacinas doméstico e de possível reaquecimento da economia muito mais cedo do que imaginado, dado que o caos logístico, né, a não divulgação do plano de vacinação até pouco tempo atrás, trazia pra gente, passa a ficar um pouco de lado. O mercado começa a ver agora como um grande setor
que não tinha andado até então, andou um pouquinho, recuperou um pouco. Abraço aí pro Marcos, estava presente hoje cedo também. Marcos, eu fui responder sua pergunta hoje cedo, a live caiu e eu não consegui voltar, peço desculpas aí. Tinha perguntado de Via Varejo, eu acho, né? Depois eu posso falar um pouquinho. Mas os bancos, então, voltando com tudo, um setor que deve andar bastante. Falei de tudo isso e tem um último ponto muito importante que tem motivado essas altas, pessoal. Eu tenho trazido no Morning Call aqui da Guide todo dia de manhã o fluxo de investimento estrangeiro, né? Desde a eleição do Biden, foi mais ou menos ali no começo de novembro, até agora, eu acredito que o fluxo foi positivo na casa dos seus 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais que entraram na Bolsa Brasileira, talvez um pouquinho menos do que isso, só de gringo. Só gringo entrando, tudo que tinha... tudo não, ainda tem uns 15, 20 bi que tinha saído ano passado que ainda não voltou. Mas o gringo olhou para a eleição do Biden como uma grande oportunidade de mercado emergente. E, querendo ou não, o Brasil, como mercado emergente, né, você tira a China, que nem concordo com essa definição de país emergente, né, de mercado emergente, mas você tira a China, você tem muitas poucas opções de país com uma solidez, apesar dos riscos econômicos, uma solidez como o Brasil, com empresas, né, com capacidade tão grande e que estavam tão... capacidade financeira tão grande que estavam tão descontados. Para o setor financeiro, todo mundo tinha target lá em cima e o papel não andava, né? Os papéis não andavam. O Petro ficou muito tempo sendo negociado a 18, 20 reais, todo mundo com target em 30. Então tinha muita oportunidade e gringo viu como a perspectiva de desvalorização do dólar lá na frente como boas oportunidades de entrar agora na Bolsa Brasileira. O que aconteceu? O fluxo veio, está vindo, não parou ainda. E o gringo se sente mais confortável em entrar onde? Né? Em small caps, tendo em vista que você tem bancões descontados, Vale, com um cenário maravilhoso, operacionalmente falando, Petro com o processo, né, de desinvestimento da empresa, petróleo voltando. Claro que nessas empresas, nessas companhias. Então as blue chips ganharam muita força recentemente com esse investimento gringo. Não acho que deva ter acabado. Acho que o viés segue forte, tá? A minha perspectiva com o fluxo que eu vi hoje é de que não deve parar por aí. Vamos ver o índice futuro aqui. Abriu mais. Cada hora que eu olho é mais. Eu tinha falado para vocês que estava 1.000 pontos, né, defasagem. Vai fechar com 1.050 mais ou menos a defasagem do mini pro Ibovespa, né? O mini vai fechar em 123.435 pontos, o Ibovespa fechou em 122.386. O cenário, pessoal, então volto a repetir para vocês. O cenário pro pregão de hoje, né, assim, ele deixa muito claro que não é movimento esporádico, não é movimento de hoje. Claro que muito difícil que amanhã suba mais 3%, não estou falando isso, mas com o fluxo gringo vindo e tudo que eu descrevi para todos os setores, eu acho bastante improvável que o viés positivo não permaneça. Esses são os meus destaques. Vou começar a pegar perguntas de vocês. Vou pegar uma pergunta, né, que eu vi várias vezes passando aqui pela frente. Vou falar de frigoríficos também, que eu estou vendo que tem duas aqui embaixo, mas vou pegar primeiro a de varejo. Muita gente perguntando, e varejo? O que acontece? As varejistas, Via Varejo caindo já 6,68 no ano, B2W caindo quase 11, Centauro caindo 17. Pessoal, a gente já vinha falando há algum tempo sobre a rotação setorial, né, nas nossas lives, mas para quem não acompanhou, né, quem não tinha acompanhado ainda, o cenário tem se desenhado esse. O setor de varejo, ele teve a melhor performance da bolsa durante a pandemia, por motivos óbvios, né? E-commerce bombando, enfim, mas e auxílio emergencial também. Mas o cenário atual, ele é muito positivo para as commodities. Então, e para os bancos, a recuperação dos bancos, como eu disse há pouco. Então, o que está acontecendo é uma rotação setorial, é natural. Quando o cenário está difícil para essas empresas, o que todo mundo fez? Vendeu essas empresas e partiu para o e-commerce. Agora nada mais está acontecendo que o movimento contrário, o pessoal entrando de novo, né, para essas empresas, porque o cenário operacional está maravilhoso. Agora você me pergunta, Henrique, Via Varejo 15 reais, compro, vendo, o que eu faço? Assim, eu acho que o patamar de preço atual de Via Varejo é um patamar atrativo, mas se eu fosse pensar, bom, vou comprar Via Varejo pensando em 2, 3 pregões, não acho que seria a grande escolha. Eu acho que não dá, como alguém comentou aqui também que eu vi enquanto estava falando, não dá para brigar contra o fluxo.
o fluxo, ele, né, no curto prazo, ele é o grande vencedor de qualquer batalha. Agora, o fundamento segue forte. Agora, se você estiver olhando para um ano, estiver olhando, né, para 6 meses, um ano, eu acho que ainda é uma grande oportunidade, é uma ótima oportunidade. Às vezes na bolsa você tem que, claro, aproveitar o fluxo, mas ter paciência também com os papéis que você tem. Não adianta, né, ficar nesse cenário, nessa expectativa de que pode a qualquer momento haver uma reversão, ou então o papel caiu muito, a hora de vender, ou então... tem que ser calmo, né? O momento é mais favorável de fato para as empresas ligadas ao setor de commodities e bancos, mas para longo prazo sigo acreditando que essas varejistas devem outperformar o índice sim, certo? Bom, frigoríficos, eu vi que muita gente perguntou aqui, grande foguinho aqui na live também, grande abraço. Bom, passar para vocês então o meu viés sobre frigoríficos, tá? Também é um setor que eu acho que está bastante descontado e estou falando isso há um ano. Não andou, né? Não andou de lá para cá quase nada. Fundamento segue muito sólido, mas o mercado segue um pouco cauteloso, principalmente por algumas questões, né? Assim, tem a reconstituição do rebanho chinês ocorrendo, embora os preços das proteínas estejam ainda elevados, a gente está acompanhando já há algum tempo uma recomposição do rebanho de porcos chinês e que deve motivar, né, uma demanda um pouquinho menor do que estava sendo observado nos últimos 2 anos, desde quando a febre suína africana dizimou 50% do rebanho da região. Tendo em vista isso, você tem uma perspectiva de margens menores, né, embora o câmbio ainda siga muito favorável, deve continuar gerando muito caixa, não estou falando isso, tá? Mas o que eu estou dizendo é que enquanto a gente está vendo, né, um cenário de inclinação de topo, de performance para alguns outros setores, como é o caso, né, das empresas ligadas à mineração, petróleo, enfim, e os frigoríficos, né, olhando para frente, você começa a ver um cenário de margens menores por conta dessa demanda menor chinesa, passa um pouquinho de preocupação quanto ao futuro dessas empresas, o que eles vão fazer, porque eles geraram muito caixa, muitos deles, né, utilizaram isso para reduzir sua alavancagem, e agora tem 2 opções, ou distribui, né, dividendos, como a própria Minerva já começou a fazer no ano passado, ou então parte para aquisições. Eu acredito que vão partir para aquisições, principalmente em comidas preparadas, né, porque você tem um valor agregado maior e você consegue de fato entregar margens maiores. Qual que é a preocupação atual? Margens caindo por conta da reconstituição dos rebanhos chineses. Então, margens devem subir nesse novo movimento que deve vir para os frigoríficos. Vejo com muito bons olhos, acho que eles vão fazer muito investimento ao longo desse ano, principalmente em ESG, né, práticas ambientais, sociais e de governança, que o investidor, né, institucional gringo tem bastante receio. O investidor institucional gringo olha para os frigoríficos brasileiros com muita cautela. Por quê? 3 anos atrás teve a Operação Carne Fraca, né, que estava envolvida muita gente relevante do país todo. Aí, o ano passado teve aquelas grandes queimas no Mato Grosso, aquelas queimas no Mato Grosso, sei lá. Chegaram, né, estudaram bastante, viram que muito provavelmente de onde estavam vindo aqueles fogos estavam vindo de fornecedores dessas empresas. Essas empresas não conseguem rastrear a cadeia toda de fornecimento. Então, assim, o filme está meio queimado de fato, e agora eles vão ter que fazer muito investimento em práticas nesse sentido para que grandes investidores institucionais consigam avaliar de maneira mais clara. Já teve um ranking que foi divulgado há pouco tempo atrás, um ranking bastante importante e que elevou, né, a nota de práticas ESG para essas empresas. Então, já está acontecendo. O movimento que está acontecendo deve, a partir do ano que vem, já estar muito mais estabelecido, né, na veia dessas empresas. A JBS tem que fazer isso porque ela quer abrir capital nos Estados Unidos, né, dos ativos ex-Brasil. Então, se não fizer esse investimento, vai ter um desconto muito grande para Tyson Foods, como já tem hoje, né, em termos de múltiplos mesmo de valor de empresa, certo? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Pessoal, vou respeitar a ordem, tá? O pessoal que entrou mais cedo e mandou a pergunta, as primeiras perguntas, vou pegar primeiro deles para começar esse Q&A, eu acho mais justo. O Breno mandou, Vale 3 continua nessa forte tendência, vocês têm algum preço-alvo? Sobre a tendência eu vou falar que eu já falei bastante, né? Mas a gente está revisando nosso preço-alvo, tínhamos R$100
estamos revisando para R$ 130 preço-alvo de Vale, tá? Então, mesmo no patamar atual, a gente vê ainda um cenário bastante positivo. Ibov subindo e DI também, respondi também essa pergunta aqui, agora há pouco. Possível greve de caminhoneiros pode fazer preço das ações, pode fazer preço em ações da Petro? O Breno perguntando aqui. Pode fazer, né? Claro que pode fazer, a gente já viu fazer no caso, em 2018, mas eu não acredito em greve nesse momento, por enquanto. Varejo caindo, a Ludmilla falou aqui, de fato, Lud, mas fica tranquila que no longo prazo volta, tá? Só não pode se desesperar. Thalita comemorando a vacina, acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência comemora, né, a vacina. Tem gente que é contra, mas sei lá. Simone, fala de VEG e B3. Simone, eu falei de VEG, eu vou falar um pouquinho de B3, tá? B3 a gente tem um cenário muito positivo, né, atualmente. Como a gente já vem destacando, né, há algum tempo. O cenário é bastante positivo nesse patamar de juros globais baixos, não só aqui, né? Aqui a gente está falando de Selic 2%, quando a gente teve isso na história? Nunca. A gente está falando de Estados Unidos, ainda mais, né? Democratas lá tem uma divisão, eles não controlam, né, a política monetária. Mas a perspectiva, o próprio Fed já disse algumas vezes que não há nenhuma chance de elevar taxa de juros no curto prazo, a não ser que haja uma pressão muito forte na inflação, que não é o caso lá também. Europa a mesma coisa, a Ásia também, todo mundo estimulando. Então, claro, todo mundo tem que investir em alguma coisa para obter retorno, que, né, renda fixa está um pouco difícil. O pessoal está investindo muito em bolsa. No ano passado atingimos mais de 3 milhões de CPFs cadastrados na bolsa. E além disso, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nesse momento a gente tem 52 pessoas assistindo a live. Cara, assim, 5 anos atrás eu não me lembro de entrar no Instagram, eu não sei nem se tinha live no Instagram, né, 5 anos atrás, mas eu não me lembro de ver, né, uma busca e todo mundo ligado, antenado em bolsa, todo mundo querendo saber o que está acontecendo, onde ganhar dinheiro, descobrir que a bolsa não é cassino, a bolsa na verdade é uma oportunidade, né, é uma questão de estudo, a bolsa é uma questão de estudo. Claro que tem um momento ou outro que tem gente que joga sujo, mas não é a prática comum da bolsa, não é essa. A prática comum da bolsa é você estudar, fazer investimentos e obter bons retornos, né, ter participação nas empresas. Eu tenho uma frase que eu escuto muita gente falando, assim, quando o pessoal vai no banco e aí fica muito bravo, né, com os serviços dos bancos, muito caro, o pessoal fica... Hoje em dia nem tanto, né, por conta das fintechs, mas o pessoal ficava muito bravo antigamente, fala, não, o banco tá me roubando, olha essa taxa que eu tô tendo que pagar. Sim, concordo, né? Há esse problema no Brasil e ele é claro, o Open Bank está aí para isso, mas não é melhor se você acha que o banco está obtendo rentabilidades muito altas, não é melhor você então comprar ações do banco e obter essa rentabilidade junto com o banco? Por que, né, você para de ser o consumidor do produto e passa a ser né, a pessoa que oferta o produto? Então acho que essa é a grande jogada, né? O pessoal está começando a perceber isso aqui no Brasil. China está acontecendo o mesmo movimento, nos Estados Unidos isso aconteceu já 40 anos atrás, lá todo mundo investe em bolsa, o pessoal não investe, né, em previdência, paga, sei lá, o INSS, não faz esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. O pessoal investe em empresas que pagam bons dividendos desde pequeno. Chega lá na frente, está com a vida feita, recebendo mensalmente seus dividendos, né? Então... esse cenário está se desenhando para B3, isso é muito positivo. E a última coisa que eu não comentei, mercado de capitais, né? Temos quantas ofertas, todo dia que eu faço Morning Call eu trago para vocês ofertas, seja de follow-on de empresas, seja de emissão de dívida, seja de novos IPOs, e a B3 ganha com tudo isso, né? Então volume negociado crescendo na bolsa também, a B3 ganha em cima. Então, pessoal, assim, o cenário para a B3 é muito positivo, né? É uma empresa que tem hoje o monopólio do setor, e não vai mudar tão cedo, né? Não vejo um cenário onde outra grande empresa aí ligada ao setor possa entrar com tudo. Beleza, respondido aí, Simone. Simone falando aqui sobre Honey 3 também, eu vi que alguém tinha comentado, mas não é uma empresa que a gente cobre, tá? Subiu forte hoje, né? Vocês falando aí 9%.
em linha, né? Suzano subiu quase 9, Klabin subiu quase 8. Movimento muito positivo para o setor, né? Com a emissão de dívida da Klabin a custo muito baixo, que abre espaço para que no futuro essas empresas se financiem a custos baixos também, mostrando que o mercado está com apetite a isso. Elevação de preços da celulose, tanto na Europa, foi feito recentemente, na América, Ásia, também é muito positivo para empresas do setor. E câmbio, né? Você pega essas empresas, elas praticamente só exportam, né? Assim, o mercado doméstico é muito... O mercado em real é muito baixo dessas empresas. Elas possuem um custo em real, né? Grande parte do custo em real, e receita em dólares. Pega o real, o dólar fechou em alta de 1,86, 5,42. Então, dia muito sólido, certo? Carlos Tassi, presente, sempre presente também. Muito ativo no nosso grupo de assessores. O mercado não está muito insano, não estou confortável com esse cenário. Ibov alta puxada só por blue chips, praticamente. Mas é no cenário que eu falei, tá, Carlos? Assim, não tende a parar tão cedo. Eu honestamente não acho que a bolsa está cara, tá? Dado o cenário que está se desenhando, principalmente para as commodities, eu não acho que a bolsa está cara. O Paulo falando que o que aconteceu nos Estados Unidos foi vergonhoso, concordo com você, Paulo. Espero que em 2022 não tenhamos algo nesse sentido, que os ânimos estão inflamados dos dois lados políticos aqui do país. Juros futuros na máxima, Ibov na máxima e dólar subindo. Que medo que dá. Boa, Rafael. O Canseira tá aqui também, mestre do Twitter. Dólar alta é riqueza econômica para um país exportador, isso é verdade na grande maioria dos casos. Ibov engatando na quinta marcha e pisando. É isso aí, bebezão que lindo. Banco do Brasil estourando, né? Aqui, ó, a Ana tinha falado de Irani, né? Rani 3 também. E varejo derretendo. Falamos sobre isso. Por que o varejo está derretendo? Também já falamos sobre isso. Vai Tourinho. Andrade e Matheus comemorando aí também. Contra fluxo não há. Concordo. Bolsa 200 mil em 2022. Anota aí. Aí eu também não sou tão otimista assim não, Canseira. Mas vejo com bons olhos. Acho que a bolsa ainda tem muito espaço. God saves the gringos. Bom, vamos procurar a próxima pergunta aqui. Muitos comentários. Sobre Itaúsa, Mr. Rayel. Cara, a gente não tem, assim, não teve noticiário novo, né, de Itaúsa. A gente está ainda na expectativa da Newco, que é a participação, né, que o Itaú possui na XP, vão fazer uma nova companhia, a Itaúsa vai ser a principal acionista também, né, por conta da participação possuindo na Itaú, obviamente. Mas é isso, assim, a gente não tem novidade de Itaú não, acho que o que tem motivado as altas recentes são mais os movimentos do setor do que exclusivamente de Itaú, Itaúsa, enfim. Beleza? Comentamos aqui de... Pessoal, assim, sobre Via Varejo e Magazine Luiza, eu comentei de varejo, né? Não muda nada, assim, a gente não teve muita novidade. Até Via Varejo divulgou dados do Natal, né? Recentemente, dados bastante fortes, ainda com o e-commerce puxando, né? O e-commerce ainda sendo o grande trigger aí para os bons resultados, mostrando que o varejo físico ainda está com dificuldade. De toda forma, para esse ano, eu acredito em grandes investimentos. Essas empresas não vão parar de fazer aquisições, não tem como parar, né? E sempre colocando capital para dentro, porque esse é o jogo do varejo, né? A própria loja americana está fazendo um aumento de capital agora de 300 e alguma coisa milhões. Fez há pouco tempo atrás, ano passado, todo ano deve fazer, porque o jogo está muito agressivo, né? É um jogo de crescimento inorgânico. O pessoal está comprando empresa de logística, colocando para dentro algumas fintechs, para conseguir, né, atuar também nesse lado financeiro. A própria Magazine Luiza fez aquisição no ano passado de uma empresa de serviço de entrega de comida, chama Ai Que Fome, lá de Curitiba, como se fosse um iFood. Então, assim, se não fizer esses investimentos também, em centros de distribuição, muito importante também, mas se não fizerem esse tipo de investimento, eles vão ser engolidos por Mercado Livre e Amazon. Então eles estão fazendo e é fundamental que façam. Tá? Então acho que, assim, não temos muita novidade. O fluxo não é positivo para essas companhias, o fluxo está nos outros setores, como eu disse. Né? CSN preço-alvo, sim, Sara, nós temos, mas desculpa, eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Acho que está em 35, acho que rompeu o nosso target. E não sei se a gente vai mudar tão cedo, tá? Vale a gente está subindo para 130. CSN eu não acredito que a gente vai fazer essa movimentação tão cedo. Cara, que loucura. Eu tô olhando aqui.
Hoje é dia 7, né? Primeiro dia de negociação foi 3 ou 4, dia 4 foi o primeiro dia de negociação da Bolsa. 4, 5, 6, 7, foram 4 dias de pregão. CSN subiu 21% nesses 4 dias. 21%. E já estava nas suas máximas históricas, né? Subiu 21% das máximas. Vale também, já estava na máxima, subiu 17%. O setor não para, pessoal, não dá para brigar contra o fluxo. E é o setor que puxa a bolsa. Então, né? Em compensação, quem está apanhando são as varejistas, construção civil, né? O DI subindo traz esse risco, que crédito imobiliário, financiamento imobiliário, ele é altamente dependente, né, da curva de juros. Você pega um DI lá para frente, nos seus, que nem a gente que teve só esse ano, ganho de quantos bips aqui? 54 bips, né, desde o dia 4. Subiu forte, tá sendo, o DI 28 está sendo negociado a 7,23, né? Então ganhou 54 bips. O pessoal fica um pouco mais cauteloso com o setor imobiliário, é natural, é um setor altamente dependente, né, da curva de juros. Outro setor muito dependente, varejo, né, o varejo é altamente dependente e nesse modo, né, de consumo, decisão de consumo e tal, então é um setor que tem impacto mais para frente, mas também é dependente. Outro setor, utilities, para quem não sabe, né, construção civil, utilities, são setores que pagam muitos dividendos. Então, o que pessoas que têm esse viés de renda passiva pensa, né, na sua tomada de decisão? Bom, eu quero receber proventos, né, eu quero ter uma renda passiva, melhor dizendo. O que eu posso fazer? Eu posso investir em empresas que pagam bons dividendos ou posso investir num título de dívida, né, seja público, seja privado, vamos supor, no próprio DI, né? Para DI 28 pagando 7 alguma coisa que eu falei, 7,15, não foi? 7,23, desculpa, 7,23. Então, a partir do momento que a curva de juros se inclina e o pessoal começa a preferir comprar aqui em cima, comprar essa taxa de juros, né? Comprar esses juros, tendo em vista que o risco é praticamente zero, né? É o risco Brasil, claro que zero não é, mas em economia a gente aprende que o título soberano ele possui risco zero. Então ele deixa de ter esse ímpeto para comprar empresas que vão pagar bons dividendos, que são as empresas de utilities e as empresas de construção civil principalmente, né? Então é isso que está acontecendo bastante com esses dois setores. Por exemplo, outras empresas que pagam bastante, concessão, né? CCR e Ecorodovias, que está acontecendo também, caindo seus 6%. Então não tem como fugir muito disso, tá? Assim, a lógica é essa. Beleza? Vamos ver aí, então mais perguntas que vocês mandaram. Magalu e Vevar, respondi já. Paulo, Usiminas, o PRKS, perguntando de Usim. Também não muda, tá? Assim, principalmente porque a indústria brasileira está voltando a reaquecer. Teve um grande apagão na indústria brasileira por conta de insumos, né? A indústria brasileira importa muitos insumos, então o câmbio explodiu, economias pararam lá fora, eles não conseguiram importar e teve uma dificuldade da indústria de retomar. Conversei com algumas pessoas da indústria que falaram bastante sobre isso. Então, pessoal, Usiminas ela é, né, uma grande dependente principalmente do setor automotivo brasileiro. Então, vimos dados recentes, né, dezembro teve recorde de vendas de carros, mostra que o setor está aquecendo e para Usiminas também é muito positivo. Quais ativos você acha que já está saturado atualmente em termos de, acho que a Júlia quer dizer, né, empresas, papéis que estão caros? Difícil nesse cenário atual, por quê? Porque o varejo que eu gosto voltou muito. E o que andou muito então nas suas máximas históricas são nessas empresas, principalmente do setor de mineração, siderurgia, que estão em suas máximas históricas, mas o cenário está muito positivo, né? Então, VEG também, sigo gostando, não tem como eu falar mal. Para ser bem honesto, assim, um ativo que eu tomaria muito cuidado para fazer investimentos, principalmente nesse momento, é Cielo. Cielo tenho bastante cautela. Eu não gosto ainda de entrada em Embraer. Eu seria cuidadoso de investimentos no setor de educação, mas acho que pode ser uma oportunidade em breve. Mas não por estarem saturados no sentido de estarem caros, mas porque o viés, né, o cenário corporativo dessas empresas ainda é bastante
complexo. E outra, né, IRB também é um papel que eu ainda não me sinto confortável em sugerir para alguém entrar, tá? Então, são esses. Fala que está tendo uma rotação na bolsa, isso aí. B3 virou time de futebol. 150 mil tá bom já, Mr. Rael. Bom demais. Cash 3 é uma boa? Ótima pergunta, Juca Cardoso. Gostamos, está em algumas das nossas carteiras. Melius, eu conversei ontem com o pessoal de RI da Melius e bastante legal a conversa, tá? É uma empresa que tem um viés aí muito positivo, deve crescer muito, principalmente nesse sentido de cashback, tem originado muita venda, tem parceria já com grandes empresas do setor de varejo, quase todas estão lá dentro, tem uma só que não está, que me fugiu, me fugiu em mente agora, Mercado Livre. Mercado Livre não está dentro da Melius, mas de resto todas as outras estão, né? Então você consegue reter bastante seus clientes lá dentro. Há também a possibilidade que eles façam, né? Haja um crescimento bastante grande agora, o pessoal está se acostumando com vendas online, então o próximo passo é entender o serviço da Melius, saber que dá para ganhar cashback em qualquer venda, saber que dá para você encontrar cupons de desconto que as pessoas não sabem, e são coisas bastante interessantes que não vão parar de existir, né? Cashback é uma prática de certa forma antiga, mas que não tinha ainda chegado com força, né, no mercado brasileiro e já acontece bastante agora. Beleza? Eu comentei já sobre VEG, tá, Veronice? Até em respeito ao pessoal que já estava ouvindo aqui, eu não vou comentar de novo, só para não ficar repetitivo. BR Distribuidora, gostamos, empresa que está, no nosso ponto de vista, barata também. Retomada do preço do petróleo é interessante, né? A gente já vê o preço da gasolina subindo bastante, é uma distribuidora que possui uma eficiência muito grande. É um nome que a gente gosta ali do setor, sim, apesar da nossa top pick para o setor de distribuição, que também não é só distribuição, essa empresa, né, é a Cosan. Então a Cosan, através da Raiz Combustíveis, que faz a sua distribuição, mas a gente gosta também de BRDT. Pegar a última. Cogna está vendendo algumas escolas para a empresa apoiada por Lehman? Ao que tudo indica, sim, a própria empresa confirmou, tá? Então deve sair ali alguns ativos da Saber, se não for a Saber inteira, para a Eleva, que é a empresa do Lehman, que deve fazer IPO esse ano, mas a IPO lá fora. Pessoal, só queria convidá-los, hoje é quinta-feira, né? Domingo eu vou voltar com a minha live no Instagram, no meu Instagram, @economesteter, a live de domingo. Vai ser muito importante, tá? Eu vou trazer todas as notícias recentes para a gente começar a semana bem informado, tá? Então tudo que sair no fim de semana eu vou passar para vocês, domingo às 20 horas no meu Instagram, e também passar um pouco mais da minha visão setorial, tá? Então se eu não comentei alguma coisa aqui, se ficou faltando, manda pergunta lá, domingo às 20 horas. Meu Instagram é @econo de economia, Mesteter, meu sobrenome é Esteter, né? Então é Economesteter, siga lá e acompanhe a live domingo, que vai ser bastante interessante. Amanhã cedo estaremos de volta. Morning Call da HN Investimentos começa às 8h30 com o Vitor Beirute e às 8h45 estarei presente. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Acho que vocês conseguiram absorver bastante coisa da live, né? Uma live longa, mas porque o dia merece. Estamos na máxima histórica e Ibov amanhã, ao que tudo indica, 123 mil pontos. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.